Bom dia, invencíveis. E chegamos na pior parte do luto. Quando você chega na parte da depressão. E tem que se tomar muito cuidado, porque você pode desenvolver um transtorno depressivo por conta da perda. Como na última fase da barganha, você pediu ao universo, ao infinito, ao amor que voltasse, e você não surte efeito porque não vem dos astros esse sentimento. Aí você evidencia a perda do seu objeto. Isso desenvolve uma melancolia, que a melancolia nada mais é que o sentimento, porque a gente acaba se identificando com o objeto. E se a gente perde o objeto, nós nos perdemos. Estamos perdidos. E em melancolia você não se encontra. Nesse processo que muitos se isolam, né? Muitos ficam, alguns irritadiços, alguns mais nervosos, outros apáticos. Muitos deixam de comer porque não tem sentimento de vida, né? Muitos não acham a pena viver aquele momento, não estou bem, e acabam se isolando, acabam se renegando. E a depressão é justamente isso. Essa semana eu estava assistindo uma aula do Saulo Darso, e ele falou uma frase muito pertinente, né? O depressivo, ele cai antes da queda. Ele nem espera cair. Ele próprio não precisa de motivos para cair. Ele próprio já se abandona. Mas por que se abandona? Porque não vislumbra perspectiva. Não vislumbra a saída, né? Como você se confundia com aquele objeto, né? Como você estava tão ligado àquele objeto, essa melancolia acaba lhe pertencendo. E justamente esse sentimento, né, desenvolve, e daqui a pouco essa depressão acaba se tornando sintomática e acaba virando um transtorno depressivo. E aí, não só a terapia, não só conversar, mas aí a necessidade de uma intervenção de um psiquiatra, uma intervenção medicamentosa. E o remédio, ele não faz efeito num clique. Ele demora semanas para poder fazer efeito. E na depressão a pessoa não sente sentido, porque ela perdeu as esperanças do objeto que ela tanto queria. E ela pode estar rodeada com amigos. Você pode falar, deixa disso, porque não é sobre isso. É sobre o outro. Não é sobre aquele momento. Não adianta você falar, olha só, deixa disso, vamos sair, vamos brincar, vamos passear, porque não é aquele momento em si que ele está querendo, é aquele outro momento, o do outro. É aquele momento em que ele pensa ou ela pensa no outro, no objeto que perdeu. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas ficar assim por causa do namorado, ficar assim por causa da namorada, ficar assim por causa de marido, por causa da mulher. Muitas vezes a perda desse objeto, ela é justamente a perda de um investimento emocional. E o investimento emocional, ele é pessoal e personal. Cada um tem o seu. Cada um sabe na medida que dá ao outro. Uns mais, uns menos.
Uns potencializam mais, outros potencializam menos. E não vai adiantar você falar aquelas frasezinhas, né? Homem é igual biscoito, perde um, come 8 e pronto. Não vai adiantar. Porque, na realidade, é a perda do objeto. É a perda de todo o conjunto de sentimento. E mesmo que você vá falar, nossa, mas você nem ligava para ele, nem ligava para ela, vocês não eram assim tão colados, vocês não eram assim tão ligados, parecia que vocês, que cada um ia para um lado, mas parecia aos olhos externos. Porque cada um tem um olhar pessoal e personalíssimo para poder ver qualquer coisa. Não adianta, a sua medida não é a medida do outro, e a medida do outro não é a sua medida. Então, nessa fase, é uma fase em que as pessoas têm que observar muito comportamento, né? Tem um comportamento do isolamento, alguns têm um comportamento de raiva, ansiedade, irritabilidade, né? Outros ficam extremamente frustrados. Muitos passam a diminuir os seus hábitos de higiene, né? Ficam mais introspectivos, e isso tem que ser observado. Por que observado? Porque primeiro tem que ser conversado, primeiro tem que ser exposto, né? Porque o que é a análise, a psicanálise, a terapia, nada mais é do que isso, a troca da conversa. Você poder conversar, você poder falar, geralmente com pessoas que realmente não têm aquela cumplicidade com você, é apenas escuta, né? Como a gente fala, o terapeuta, o analista, ele tem a escuta amorosa, ele escuta, ele vai escutar, né? E proceder com a intervenção, caso o processo clínico esteja muito adiantado, né? O transtorno esteja já desenvolvido, começar com a ação medicamentosa, porque é um conjunto, não só o medicamento como a terapia, não só a terapia como também o medicamento. E essa fase é uma fase que muitos não conseguem passar para a próxima fase, que é a aceitação. E você vai me perguntar, quanto tempo demora o luto? O luto demora o tempo que for necessário. Então, é por isso que tem que se fazer o ajuste. É por isso que tem que se observar. Não adianta chegar e falar, ó, que besteira, que bobeira, deixa disso, vamos para balada, vamos sair, vamos procurar homem, vamos procurar mulher, porque não é aquela mulher, não é aquele homem. É esse homem, é essa mulher que eu quero. Então, não adianta você minimizar a situação, querer racionalizar, querer explicar, colocar teorias no sentimento do outro. Porque essa fase é uma das piores fases que tem. Porque para virar um transtorno não custa. Muitos passam, né, para outra fase e tudo bem, e a vida continua. Mas muitos, quando se identificam com o objeto perdido, instala-se a melancolia. E da melancolia para a depressão é um pulinho, porque você se fecha, você se identifica com o que você perdeu. E se você perdeu, você se perde. E a depressão nada mais é do que a perda de si próprio. Tenha um bom dia, invencíveis.